Não, Tiago, nas últimas semanas aí, e principalmente na semana passada, né? No domingo, agora, dia 7, nós celebramos, né, a festa do dia primeiro, que foi de Todos os Santos. Na última segunda-feira nós falamos sobre toda a questão das almas do purgatório, e tudo isso envolve a nossa salvação, né? No dia primeiro celebramos todas as almas que estão no céu, depois no dia de finados, as almas do purgatório, e falamos um pouco também sobre a história da salvação, a nossa história da salvação, né? E sabemos que uma das formas da gente atingir essa salvação tão desejada, além da nossa conversão, o próprio Senhor Jesus nos deixou um grande presente, que é o sacramento da reconciliação e penitência, né, da confissão. Então ficaram muitas perguntas, né? Existem muitas dúvidas, né? Não é difícil a gente achar alguém que tem uma dúvida, seja na paróquia, no nosso canal, de vez em quando sempre cai algumas perguntas sobre isso. Então, assim, para a gente começar, eu gostaria que o senhor nos desse um conselho. Como se preparar para fazer uma boa confissão? Como se preparar para fazer uma confissão que seja válida realmente? Eu acredito que o primeiro passo e mais importante é essa abertura do nosso coração que entendo, reconheço que preciso de Deus e preciso do perdão dele. Isso é muito importante porque vivemos num mundo marcado pelo relativismo. Já falamos isso nesses programas várias vezes, né? Que nos ensina que, no final das contas, se o ser humano acha que não tem mais pecado, é que pecado simplesmente desaparece. E não é bem assim. Entendemos que os nossos atos, nossas escolhas, nossas decisões geram as consequências. São ou boas consequências ou são consequências más, negativas. E claro que as nossas decisões influenciam nosso futuro. Isso ocorre tanto nas questões ligadas totalmente com a nossa vida aqui neste mundo. Se eu vou atrasar para meu trabalho, meu chefe vai puxar minha orelha, é a coisa mais natural, né? Se eu vou, de repente, dar um passo pela janela e eu moro no segundo andar, eu vou me arrebentar. É consequência da minha decisão. Da mesma maneira, quando eu estou realmente cometendo os atos que em si são negativos, por mais que me agradam, mas esses atos, por exemplo, prejudicam outras pessoas, trazem algum mal, não necessariamente na mesma hora, naquele instante, mas também no longo prazo, entendemos que isso traz para nós realmente uma consequência negativa para a nossa história, para a realidade de cada um de nós e para realmente nossa história da salvação. Por isso, reconheçamos que perante estes acontecimentos precisamos da ajuda divina que pode nos purificar. E o sacramento da penitência vem exatamente como esse recurso. Lembramos que Jesus indicou aos apóstolos para que eles realizassem essa obra divina que é perdoar os pecados, não porque eles vão ser agora capazes de perdoar, e sim porque agora que eles vão administrar esse poder divino de perdoar os pecados, que acontece exatamente no sacramento da penitência. Como se preparar bem para essa confissão? Como falei, primeiro essa consciência, e eu preciso do perdão de Deus, e eu reconheço meus pecados, minhas falhas. Se eu tenho dúvidas, aí claro, a igreja nos ajuda de várias maneiras, através diretamente da Sagrada Escritura. Não falta os fragmentos que nos falam sobre posturas humanas, quais são corretas, quais não são corretas. Antigo Testamento, 10 mandamentos, mandamento de amor. E os próprios ensinamentos de Jesus, como também dos apóstolos, São Paulo, enfim, não falta na Sagrada Escritura os ensinamentos que nos ajudam a ajustar a nossa consciência, para eu, no final das contas, saber o que eu deveria fazer e que isso era importante para cumprir, ou então o que eu não deveria fazer. E porque isso foi realmente uma coisa negativa na minha história. Então, começamos com este olhar
que nos traz olhar a nossa vida, que nos traz própria Sagrada Escritura, ou então o magistério da Igreja, que também nos ajuda tantas vezes simplesmente traduzindo a Sagrada Escritura para a realidade da nossa vida, fazendo aquela interpretação que nos ajuda a compreendermos melhor a realidade da nossa vida. E assim como esta nossa consciência, estamos primeiro realizando o quê? Uma oração. Eu reconheço, preciso desse perdão, da misericórdia de Deus, então eu vou agora procurar próprio Espírito Santo para que ele possa me conduzir neste momento, nesse processo de conversão. Então eu preciso pedir, me guie, Espírito Santo, me ilumine, e eu quero olhar bem a toda a minha vida, né? Depois, quando já começo a olhar algumas coisas, né, que aconteceram, é importante que eu tente lembrar todos os pecados graves desde a última confissão boa. Se alguém tem dúvida, mas quando que eu fiz uma confissão boa? É aquela na qual foi a última confissão na qual eu confessei todos os pecados, não escondi nenhum e recebi a absolvição dos pecados, não escondendo nada, nenhum Vale uma fato. colinha? Isso. Pode ser, não é proibido, podemos até anotar, inclusive. Alguém vai dizer, não, mas eu não sei quando foi a minha última boa confissão, não me confessei já há tantos anos. Aí o que nós indicamos? Faça então um exame de consciência de vida toda. Muita coisa. Então para e faz esse esforço para, inclusive, tentar lembrar todos os fatos da sua vida, para trazer para este momento exatamente esta lista dos pecados. Tantas vezes as pessoas pensam, então vai demorar uma confissão muitas horas se eu quiser falar de todos os meus pecados. Só que as pessoas às vezes se confundem. Acham que tem que contar a história de cada pecado. Descrever, né, tudo exatamente. em relação ao pecado. Não é isso. A gente faz até, às vezes nós católicos até brincamos, né? Fulano vai se confessar agora, aí não vai ter missa. Isso mesmo. Nós vamos embora, amanhã a gente volta. Isso né? mesmo. Até brinca, mas não é isso, né? Não, porque nós temos que entender que o processo da conversão ele tem que acontecer em nós. Então, eu admito que eu cometi tal erro. Deus sabe. Não adianta eu tentar enrolar um padre, falar alguma coisa para o padre para que ele pense outra coisa de mim e tudo mais. Não, é uma coisa na qual... Ou justificar, né, o justificar, pecado. porque tantas vezes nós, contando a história do pecado, queremos logo apontar, eu não faria isso se não fosse meu marido, se não fosse minha cicrano, esposa, fala do outro, aquela da outra situação. pessoa. Né? Exatamente. Isso é uma tendência nossa. Desde o início. É aquele problema de se lidar com própria responsabilidade. Adão né? fez isso, né? Exatamente, que isso que eu quis lembrar, né? Quando Deus pergunta ao Adão o que aconteceu, ele falou, foi mulher que o Senhor me deu. Né? Como se fosse, até Deus, de certa maneira, é culpado porque ele deu a Eva. Se não fosse a Eva, ele não pecaria, né? Aponta desta maneira. Quando pergunta a Eva o que aconteceu, ela falou, não, foi a serpente, né? Então, estamos fugindo dessa responsabilidade. Só que no momento do exame de consciência, temos que admitir, eu fiz isso. E se nós estamos, assim, realizando um bom exame de consciência, reconheçamos também o amor de Deus e percebemos que ferimos este amor de Deus. Com nossos pecados, logo surge no nosso coração o arrependimento. Isso que é um ponto muito importante. O Espírito Santo nos conduz a isso. Ele nos conduz a nós também, nós podemos ser resistentes. Então, é importante ter essa consciência. E eu preciso entender o que eu fiz e me arrepender deste pecado.
Às vezes eu lembro que os jovens contando a história de alguns pecados, às vezes exatamente falam daquele momento, padre, quando era padre ainda me falaram, padre, quando eu vou me confessar que tenho dificuldade de arrepender de um pecado que me traz, por exemplo, um certo prazer. Claro, não é questão tanto de se arrepender de um ato assim, e sim de ofensa que aconteceu perante o amor de Deus, que nós ofendemos o amor de Deus, que nós viramos costas para Ele. Então, olhamos o que causou este pecado. Ele poderia me trazer algum benefício, até aparentemente, né? Dando outro exemplo, consegui fazer assalto ao banco, bobagem, né, que estou falando, mas imaginando. Só para a gente entender, isso, entender, né? Consegui fazer o assalto ao banco e agora trouxe para a minha vida alguns milhões de reais. A minha vida está resolvida, olhando por este lado. Materialmente. Não fui pego, já está tudo resolvido. Mas espera aí, eu não posso dizer que neste momento eu posso ter a paz no coração e não me arrepender porque eu fui beneficiado. Sim, mas quem tomou prejuízo? Quem está agora realmente sendo... Sofreu dano por causa disso. Exatamente. Né? Quem está sofrendo aqui é a consequência do meu pecado. Então é uma coisa muito mais ampla e não é questão de procurar justificação. E sim reconhecer, não temos nunca direito de pecar. Ele sempre nos distancia do amor de Deus. Por isso, buscamos esse arrependimento do nosso pecado. E se o arrependimento do pecado ele é autêntico, ele gera em nós a vontade de não pecar mais. E aqui também surgem às vezes as confusões. As pessoas pensam, mas eu não sei se eu não vou ou vou pecar. Eu sou fraco, acho que eu vou daqui a pouco pecar de novo. De novo, não estamos aqui pensando sobre a minha possibilidade de pecar ou não lá no futuro. Mas o firme propósito naquele momento de não mais pecar. Né? Naquele momento, precisamos apenas nos perguntar, eu quero pecar? De novo, desta maneira. Não se eu vou ou não vou. Isso é outra história. Nós não temos acesso ao futuro. E às vezes a pessoa fala, o que adianta me arrepender e de não querer pecar se eu sei que eu tenho tendência de pecar? É quase uma ansiedade, né? Não podemos pensar desta maneira. Até prejudicial nesse sentido. A gente tem que estar firme naquilo que está ao nosso alcance. E naquele momento está ao nosso alcance a resposta da pergunta, e eu quero voltar a esse pecado ou não quero? Se eu vou dizer que eu quero voltar a esse pecado, ou não vejo nenhum motivo para me arrepender, aí não tenho aí não estou pronto para ir para a confissão. Então a gente pode pensar assim, primeiro pedir assistência do Espírito Santo para que possa nos lembrar, iluminar nossa mente para reconhecermos os pecados, né? Isso. E com o Espírito Santo fazer um exame de consciência. Fazer um exame de consciência, reconhecer o amor de Deus, para que o amor de Deus surta em nós exatamente o arrependimento dos nossos pecados, né? E buscando exatamente, reconhecendo esse arrependimento, a vontade de não pecar mais. Isso mesmo. E se está tudo bem nestes, quantos são pontos? 5 pontos, agora estou pronto para partir na direção da confissão. Olha, 5 pontos antes ainda de procurar o padre. Por isso que a confissão não é tão rápida, né? Exatamente. Ela começa no exame de consciência. Tantas vezes... Antes da própria confissão, né? Tantas vezes os padres, e eu compartilho isso porque isso acontece, não ficam muito satisfeitos quando vem algum penitente e aí senta ao lado do padre e fala, peraí, o que eu vou falar agora? Deixa lembrar. Isso mostra claramente que essa pessoa... Não, na verdade, a pessoa não se preparou para a confissão. E isso é tantas vezes uma falha que, primeiro, faz confissão demorar demais
E até tantas vezes a pessoa naquela hora não vai lembrar que todos os pecados, ou então não vai ter um momento de pensar que eu estou arrependido ou não, eu quero mudar a minha vida ou não. Então eu indico sempre a confissão, ela exige esta preparação, esses 5 pontos, só para eu poder dizer agora eu estou pronto para partir para a confissão sacramental. Né? E é 6º ponto, onde eu chego, procuro o padre, falo todos os pecados, não escondo nenhum. Se eu vou esconder um pecado, a toda a confissão não vale. Então, melhor, ao contrário, até que eu peco com sacrilégio, porque estou mentindo usando confissão de uma maneira errada. Né? Então, eu preciso, neste momento, ter abertura do coração para falar claramente cada um dos pecados, chamando pelo nome, fiz isso, aquilo. Eu não preciso detalhar. Não preciso, a não ser que o padre, por algum motivo, ele vai querer me perguntar, ele peça, porque vai me querer dar depois algum conselho. E o padre pergunta, eu não preciso dar essas explicações, né? Falar que talvez que tal pecado acontece sempre, outro que é raro, isso podemos falar, né? E aí acontece a própria confissão, e depois ainda, quando terminar a confissão, ainda preciso fazer simplesmente um momento da penitência e uma retribuição. Se eu falei, roubei banco, eu tenho que devolver esse dinheiro. Não funciona assim que agora eu me arrependi, confessei e eu fico com dinheiro. Não é assim, não. Aí eu ofendi alguém. Eu vou precisar procurar me confessa e está ofendido, não. Exatamente. E ir atrás daquela pessoa que eu realmente ofendi e tudo mais. Então, tem esse 7º ponto também importante que fecha com chave de ouro todo esse processo de conversão. Amém. Então, assim, eu convido a todos para que busquem a confissão, não esperando talvez a Natal, que também vai chegar daqui a pouco, mas busquem a confissão, porque está ao nosso alcance este sacramento da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.